Olá, pessoal do primeiro ano, bom dia. Estamos nós aqui nessa linguagem nova, né? Fazendo uma aula aqui, gravando ela por celular para passar por vocês. O que nós vamos falar nessa aula, né? Primeiro vamos definir, é o módulo 8. Estou sem a lousa aqui para anotar, estou sem recurso, fazendo direto aqui no celular, então é o módulo 8, é a página 200 e o título da aula é As Fronteiras e Seus Problemas. Lá no Google, onde eu vou postar essa aula, no Google Sala de Aula, eu postei um resumo da aula para facilitar para vocês. Eu postei um texto complementar falando de um diagnóstico do governo, da agência do governo sobre as fronteiras, um texto de 2018, é um texto complementar para ajudar no tema, e um outro sobre uma questão muito importante para nós, que é a Amazônia Azul. Também coloquei ali um texto de um jornal sobre a Amazônia Azul para ajudá-los a compreender essa questão das fronteiras, que é o tema da nossa aula. Como a gente ficou parado um tempinho aí, tô fazendo alguns tópicos da aula de número 7, né? Que é a aula que a gente apresentou o território brasileiro, Brasil que fica localizado aí na parte centro-oriental ou centro-leste da América do Sul. Temos 47% do território da América do Sul. Fazemos fronteira com todos os países da América do Sul, exceto, não é todos então, com quase todos, exceto dois: o Equador e o Chile. E hoje nós vamos tratar mais das fronteiras em si, dessa construção, já que a fronteira separa dois países. Ao mesmo tempo que separa, que as fronteiras demarcam, elas ligam, elas integram. Então a ideia de integração entre os países. Nós temos, como o Brasil tem um país de dimensões continentais, nós temos fronteiras bastante grandes, né? Uma fronteira grande. Nós temos uma fronteira marítima de mais de 7.360 quilômetros. E nós temos a fronteira terrestre, que é mais de 15 mil quilômetros de fronteira terrestre. As fronteiras do norte, elas são marcadas pelo domínio amazônico. Então a gente vê lá, e é bom ver no mapa aí da página 188, 187, da página dos itens da aula, onde tem o mapa para ficar mais fácil a visão para vocês. Nós vamos ver que as fronteiras do norte são marcadas pelo domínio amazônico. Então, fazer a vigilância de uma fronteira marcada por uma floresta densa, fechada, não é algo fácil, é algo complexo. Por isso que o Brasil já investiu em sistemas como o sistema Calha Norte, no período da ditadura militar, o processo Preso-Sivan e outros sistemas de fiscalização da fronteira. A gente vai destacar que as fronteiras ao norte, elas têm problemas sérios de controle por contrabando de armas, de drogas. Nós temos também a exploração de madeira ilegal, conflito com garimpo, de garimpeiros. Então isso está bem detalhado no resumo que eu fiz para vocês, que eu tenho um tempo curto aqui para falar com vocês, senão eu não consigo transmitir o vídeo. Se passar de 8 minutos aí, fica muito. Então por isso que eu fiz o resumo para facilitar. Nós temos também mais no centro-sul as fronteiras com outros países, que já tem mais cidades gêmeas, já tem um controle em tese mais fácil, mas é difícil também controlar o contrabando, como por exemplo na Tríplice Fronteira ali com o Paraguai, que todo mundo sabe das coisas que vêm do Paraguai, né, que a gente sempre fala que na verdade, entre aspas, vem do Paraguai, porque dá um jeito de chegar no Paraguai, às vezes entrando pelo próprio porto de Paranaguá, no Paraná, chega até o Paraguai e entra no Brasil sem pagar impostos, ou mesmo drogas, que entra bastante, ou mesmo algum tipo de contrabando, de cigarro, por exemplo, que é muito comum o cigarro paraguai, já que não tem a cobrança dos impostos que incidem altos sobre os cigarros. Então, são um pouco das questões das fronteiras brasileiras. Então nós vamos ver que tem conflitos, e como eu destaquei no resumo que eu peço para vocês lerem, depois a gente vai falar um pouco da entrada dos haitianos, que estão nos exercícios, que entraram no Brasil, também usando ali a fronteira amazônica, particularmente com o estado do Acre. Nós temos também que destacar
a nossa fronteira marítima, né, a fronteira com o Oceano Atlântico, e aí já entra uma questão que eu coloquei até um texto, que é a chamada Amazônia Azul, né, desculpa, onde que tem a Zona Econômica Exclusiva, ZE, ali, por que a gente chama de Amazônia Azul? Pelo tamanho da área, que corresponde praticamente à nossa Amazônia. E também na Amazônia Azul tem uma biodiversidade marinha muito grande. E nessas regiões é onde estão o pré-sal, essa região que pode ser explorado algum tipo de recurso mineral, pesca e a própria defesa brasileira. Então o Brasil pensa e desenvolve um submarino nuclear já faz algumas décadas para controlar essa região. E há muita polêmica nesses processos de concessão do petróleo, da soberania brasileira, e o Brasil que reivindicou essa zona econômica, a extensão dessa zona econômica especial, e está sendo bem sucedido cada das ilhas oceânicas que nós temos. Então a Amazônia Azul também está lá no resumo. Eu estou falando aqui hiper rápido, porque eu já vi 2 minutos, e eu quero trabalhar com vocês também os exercícios dessa aula, pelo menos os exercícios que são aqueles que normalmente a gente faz em sala. Eu sei que eu estou indo muito rápido, que eu deixei de falar várias questões, é por isso que eu vou estar de plantão com vocês, para tirar dúvida, e qualquer dúvida é só mandar uma mensagem ou usar o mesmo Google Sala, que a gente busca esclarecer. Logo a gente sai dessa situação, volta para a normalidade, assim espero, que é bem mais gostoso do que um bate-papo, mais do que uma aula que eu estou fazendo hoje aqui. É um bate-papo, um estudo, vamos chamar isso de um estudo dirigido aí, para vocês não perderem o foco, porque fica em casa e às vezes desfoca, né? Aqui eu não estou tendo que falar para abrir o material, chamar a atenção de um ou outro que está com o celular na mão, não estou vendo absolutamente nada, e vai depender da responsabilidade de vocês. Eu estou vendo se vocês entregando as atividades, como de fato entregaram a primeira atividade que a gente fez, o conteúdo que a gente já tinha visto, que era o conteúdo que cairia na prova. Agora não, agora eu vou fazer rapidamente os exercícios aqui, são apenas 3. Aí está falando que o Brasil tem recebido o primeiro deles da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ali na página de número 200. O Brasil tem recebido um elevado número de imigrantes haitianos que entram no Brasil pelo Acre e acabam chegando à cidade de São Paulo. Longinho, hein? Sobre esse fluxo imigrante, é correto afirmar que, olha, esse exercício estava no contexto ainda do crescimento econômico brasileiro. Agora nós estamos vivendo uma estagnação e tudo indica que vamos viver uma recessão econômica em razão do impacto da pandemia na economia mundial, e no Brasil também não é diferente. Mas aqui no caso é a alternativa 8. Os haitianos, por que o povo migra? Por que o povo sai de um país e busca outro país? Procurando emprego, procurando melhores condições de vida. Então é a alternativa E, o exercício número 1. O exercício número 2 tem algumas características. Possui uma importante comunidade de origem árabe. Apresenta uma integração energética entre Brasil e Paraguai, ou Itaipu, que é binacional, Brasil e Paraguai. O turismo é uma importante atividade econômica, está lá as cataratas. É uma região suscetível ao tráfico de armas e drogas, tríplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. As características apresentadas acima podem ser associadas à alternativa C, a tríplice fronteira, ali uma região bastante complexa do Brasil e da Argentina e do Paraguai, que até o serviço de inteligência americano fica mapeando se não tem os grupos que eles classificam como terroristas fazendo negócios na fronteira. No exercício número 3, voltamos de novo a estar falando dos haitianos. Então, o exercício número 3 é a alternativa E. Vou ser direto, que já deu 9 minutos. Então, estou aí disponível para vocês. Um forte abraço. Não foi bem uma aula, foi mais um estudo dirigido. Leiam o resumo, leiam os textos complementares e bola para frente. Até, espero, sair logo desse confinamento para voltar a toda terça-feira nos encontrarmos aí em São Simão. Um abraço a todos, até!